Corrida para o Enem, principal acesso às universidades do país, pode ser prejudicada pela pandemia causada pelo coronavírus. Para especialistas, início tardio do ensino à distância na rede pública pode atrapalhar o rendimento dos alunos na prova. Taubaté chega a 1.000 casos de coronavírus e taxa de ocupação dos leitos de UTI sobe para 70%. Flagrante da falta de respeito pelo próximo, descarte incorreto de máscaras. Preocupa autoridades de saúde. E ainda os preparativos para a retomada do Campeonato Paulista da Série A2. Quarta-feira, 15 de julho. Band Cidade está no ar ao vivo na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. O adiamento das provas do Enem para o ano que vem trouxe alívio para muitos estudantes do ensino médio que, por causa da pandemia, tiveram que continuar os estudos à distância. Mas Rosmas, na opinião de especialistas, a mudança da data não diminui as desigualdades que deixam em desvantagem os estudantes da rede pública, que fora da escola enfrentam outras dificuldades. Nos últimos 4 meses, o quarto da Caroline se tornou a única ligação entre a jovem e os estudos. No terceiro ano do ensino médio, ela encontrou nos livros didáticos e vídeos da internet uma alternativa para minimizar a perda das aulas presenciais suspensas por causa da pandemia do coronavírus. Não é a mesma coisa que uma aula presencial, você... Querendo ou não, você aprende, vamos dizer, um pouco menos. Tem uma dificuldade maior para tirar dúvida, para alguns exercícios para você fazer, precisa de um professor auxiliando. Então, eu tive dificuldade, mas eu estou conseguindo me adaptar bem. Aluna da rede pública, Caroline também conta com a ajuda dos professores da turma dela, que criaram um grupo em um aplicativo de celular para compartilhamento de dicas e conteúdos que devem ajudar para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, adiado para o ano que vem. Essa não é uma realidade só da Caroline, mas que está sendo enfrentada por estudantes em todo o país, principalmente aqueles que estão na última etapa do ensino regular e têm como principal meta do ano letivo alcançar um bom resultado no Enem, que funciona como uma espécie de passaporte para o ensino superior. Para essa especialista em educação, a transição do modelo presencial do ensino público para o ensino à distância aconteceu de forma tardia, trazendo consequências para os estudantes no atual cenário. Nesse momento em que toda a rede educacional está sob imensa pressão, não podia ser diferente para o ensino médio. Agora você pede para o menino do ensino médio, vá lá e estude, você tem internet, você tem sites para buscar conteúdo. Como assim, né? Isso não foi construído e... Eu acho até que os nossos jovens são heróis nesse momento, né, de tentarem tirar da adversidade soluções. Mas isso é muito cruel, né, porque você deposita ao jovem a solução de questões que são estruturais nesse país, que vão na desigualdade, na falta de inclusão digital real, para a educação. Neste mês, o Ministério da Educação divulgou as novas datas para a aplicação do Enem. A versão impressa será nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a versão digital do exame está marcada para os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Ainda segundo essa doutora em educação, apenas a alteração da data da prova não significa benefícios aos candidatos. Está adiado, ótimo, temos mais um mês. Mais um mês para fazer o quê? Melhorou a qualidade da internet para o aluno estudar? O aluno de escola pública recebeu um equipamento, um sinal melhor de internet, um equipamento capaz de fazer uso de uma internet que não seja para entretenimento e comunicação direta. Todo mundo no país tem um celular. Tá, mas que tipo de celular nós temos? Que tipo de rede nós temos para acessar, por exemplo, uma aula com vídeo de 30 minutos que seja? Enquanto isso, a solução é correr atrás do prejuízo. Afinal, para eles, é apenas o começo de uma longa jornada. Quem se desempenha e faz todas as atividades, todas as coisas que os professores pedem, estuda, eu acho que não é um ano perdido, mas é
foi um ano difícil para todo mundo e muitos alunos vão se prejudicar sim por causa disso. E a gente segue falando sobre esse assunto com o subsecretário de Articulação da Secretaria de Educação do Estado, Henrique Pimentel Filho, conectado via Skype. Olá, Henrique, bem-vindo ao Band Cidade. Bom, eu gostaria de saber de que forma que a SEDUC está trabalhando esses estudantes do ensino médio agora nesse momento de aulas online e qual estratégia aí para quando as aulas retornarem presencialmente. Boa noite. Boa noite. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Bom, as nossas aulas elas estão acontecendo da forma remota, né, através aí do aplicativo do Centro de Mídias. Lembrando que elas são remotas, né, e sem o consumo aí do pacote de dados desses estudantes, que é um ponto bem importante, especialmente pensando no estudante que mais precisa, no estudante mais vulnerável, com menos condições sociais. Reprisadas também, né, aí no YouTube, no Facebook, e em breve teremos ainda um repositório de aulas que deve sair no final dessa semana, onde o estudante vai poder acessar o conteúdo a hora que ele quiser e até dar esse reforço a mais aí. Para os concluintes, a gente também tem as aulas ao sábado, preparatórias específicas do Enem, com professores da rede, professores convidados, conteúdos específicos focados aí na preparação para o ingresso para o ensino superior. No retorno, o que a gente está avaliando aqui é o nosso programa, estruturando o nosso programa de reforço e recuperação, que vai recuperar os conteúdos e habilidades que possam ter ficado perdidos durante o período de suspensão das aulas presenciais. E para aquele estudante que tiver dificuldade de ingressar no ensino superior esse ano ou no ano que vem, né, que o Enem vai ser no iniciozinho de 2021, ele vai ter a opção de fazer o 4º ano do ensino médio, como a gente está chamando, que é, né, uma oportunidade a mais para o estudante que quiser se preparar mais um ano para o vestibular ou para o Enem, que ele vai ter essa opção em 2021. Henrique, para esse ano a gente viu o relato de estudantes da rede pública falando da dificuldade, né? Esse ensino remoto, de fato, evidencia essa desigualdade entre os estudantes da rede pública e da rede privada na corrida para o Enem? Olha, o ensino remoto, ele revela o quanto o nosso país é desigual por consequência, né? É muito difícil você responsabilizar o estudante ou a família desse estudante por condições que não são de sua responsabilidade na prática, né? Que é não ter um celular, não ter internet, morar numa região remota. E a nossa estratégia para isso sempre foi, né, ter esse olhar cuidadoso aí em garantir diversas estruturas e diversas formas de transmissão desse conteúdo e estruturar um bom retorno para esses alunos, focando nos alunos que realmente mais vão precisar desse apoio extra. Lembrando, a gente está com números de 75%, né, dos estudantes que conseguiram acompanhar as atividades, ou seja, que tiveram aí notas. Nós tivemos... E uma boa parte que não está. Para esses é que a gente vai ter que focar na recuperação. Henrique, obrigado, pela sua participação aqui no Band Cidade. Um abraço, uma ótima noite para você. Obrigada, boa noite. Obrigado. Já são 10.314 infectados pela Covid-19 no Vale do Paraíba. Nesta terça-feira, mais 9 mortes por coronavírus foram confirmadas na região. Em São José dos Campos, foram 2 mulheres de 42 e 78 anos e 2 homens de 42 e 60 anos. Apenas uma das vítimas não tinha histórico de doenças pré-existentes. Em Jacareí, foram 3 óbitos. As vítimas tinham 57, 66 e 94 anos, todos com comorbidades. Pindamonhangaba também registrou 2 mortes. E Taubaté atingiu hoje a marca de 1.000 casos de Covid-19, sendo a segunda cidade com o maior número de diagnósticos na região, atrás apenas de São José dos Campos, onde o número de infectados passa dos 4.400. Os detalhes a gente vê agora com a Caroline Rossazzi. Oi, Carol, boa noite. Boa noite, Baldim. Boa noite a todos. Só nas últimas 24 horas foram confirmados 66 casos de coronavírus na cidade, alcançando a marca aí de 1.000 pessoas com a doença aqui em Taubaté. Já o número de mortes não aumentou, permanece em 33. Dessas últimas confirmações, 12 são idosos e o restante são
crianças, jovens e adultos, pessoas aí das mais variadas faixas etárias. Com isso, o termômetro virtual criado pela Prefeitura para medir a situação da Covid-19 na cidade ficou com a cor vermelha, o que representa risco alto. Além do grande aumento de casos em um único dia, mais 2 fatores contribuíram para isso. A taxa de isolamento social, que está em apenas 45%, e a ocupação dos leitos de UTI, que subiu para 70%. A Prefeitura aqui de Taubaté divulgou que nesta semana deve abrir mais 10 leitos de UTI na cidade, ficando aí com 40 leitos de UTI no total. Rose, Baldim. Para o coronavírus que vai avançando aqui para o interior do estado, né? Em Ilhabela, no litoral norte, a Prefeitura autoriza a partir de amanhã o funcionamento de bares, restaurantes, salões de beleza, hotéis e pousadas. O município informou que a liberação está amparada em estudos realizados pelo Comitê de Saúde. Segundo a Prefeitura, os salões de beleza só podem atender com agendamento prévio e metade da capacidade do estabelecimento. Hotéis e pousadas também devem funcionar com 50% da capacidade. Bares e restaurantes podem funcionar até às 6 da tarde com capacidade máxima de 40%. De acordo com a Prefeitura, as novas medidas de flexibilização vão ser avaliadas semanalmente. Em Guaratinguetá, a Prefeitura definiu um esquema diferenciado para o funcionamento do comércio, permitindo que ele fique mais tempo aberto, mas sem gerar aglomeração. Os detalhes com Sandra Riva. Desde junho, os decretos municipais aqui de Guaratinguetá permitem o funcionamento do comércio não essencial, como o comércio de rua, de forma alternada, de segunda a sexta-feira e também de sábado na parte da manhã. Como é que funciona? Por exemplo, os estabelecimentos com números ímpares podem abrir as portas das 9 horas da manhã até a 1 hora da tarde. E as empresas com os números pares podem funcionar das 2 horas da tarde até às 6 horas da noite. Esquema diferenciado também para imobiliárias, setor automotivo, escritórios e serviços em geral. Por exemplo, as imobiliárias podem funcionar das 8 da manhã até o meio-dia. Setor automotivo das 9 a 1 hora da tarde e escritórios e serviços em geral das 8 horas da manhã até o meio-dia, sempre atendendo o protocolo sanitário de restrições para evitar o contágio de coronavírus, entre eles a capacidade de 20% no estabelecimento que é permitido para atendimento à população de forma presencial. O presidente da Associação Comercial aqui de Guaratinguetá fez um balanço sobre essa retomada da atividade econômica para o comércio, que chega a reunir aí cerca de 6 mil estabelecimentos. A retomada vai ser lenta, né? E de qualquer forma, qualquer flexibilização que venha sendo feita, para a gente tem sido bem recebida, né? Porque a gente tem várias adaptações também que o comércio tem feito para poder receber esses consumidores no dia a dia, né? Então é toda uma forma de adaptação e a gente sabe que é a forma lenta mesmo que a retomada ia se dar. Pedestres que passavam pela Avenida Independência, em Taubaté, levaram um susto agora à tarde. Um carro bateu contra o muro de um restaurante. O motorista de 45 anos perdeu o controle da direção do veículo e invadiu o estabelecimento. O condutor foi socorrido e levado ao hospital regional. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve mais feridos. Morreu na noite desta segunda-feira em Pindamonhangaba um motociclista que se envolveu em um grave acidente na noite de sábado. Edivaldo Correia da Silva conduzia a moto na contramão quando atingiu um carro na rodovia Amador Bueno da Veiga. 4 pessoas que passavam pelo local pararam para socorrer a vítima, mas o grupo acabou atropelado por uma caminhonete. O motorista foi preso em flagrante após o teste do bafômetro acusar que ele ingeriu bebida alcoólica. Depois do intervalo, o descarte incorreto de máscaras usadas na prevenção da Covid-19 preocupa autoridades de saúde. Agora 7h03.